A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, onde eu quero chamar a sua atenção para esta mensagem, porque nós vivemos dias atuais onde poucas são as pessoas, não diria todas, não posso generalizar, mas a gente observa que poucas são as pessoas que valorizam o que é ter em si o Espírito Santo, tem em si a presença de Deus, e o que é valorizar alguém que de fato está preocupado com a salvação dela. Você vai entender aqui na palavra. Isaías 63:10. Olha o que escreveu o profeta Isaías. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo qual se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. A Bíblia aqui, o profeta Isaías escreveu falando referente ao pastor de ovelha, Moisés. Moisés era pastor. Deus usou Moisés para pastorear um rebanho, e Moisés, debaixo da proteção do divino, do Todo-Poderoso, diz a santa palavra de Deus, a santa escritura, que Moisés foi tirar aquele povo do Egito, e até tirou, abriu o mar para atravessar com aquele povo em segurança, como Deus lhe havia ordenado. E até então Moisés vem cuidando daquele povo. Mas chegou um determinado momento que aquele povo se rebelaram, se tornaram rebeldes. E a Bíblia deixa bem claro que a rebeldia foi tanta que se tornou o ponto do Espírito Santo de Deus não ser mais a favor daquele povo, mas ser contra aquele povo. Por quê? Por causa da rebeldia. Deus usou Moisés para cuidar. O plano de Moisés na vida daquele povo não era escravizar. O plano de Moisés na vida daquele povo não era matar. O plano de Moisés na vida daquele povo não era deixar eles morrer de fome, não era deixar eles morrer de sede. O plano de Moisés era salvar cada uma daquelas ovelhas. Moisés não estava ali para tirar daquele povo. Moisés não estava ali para escravizar aquele povo. Moisés estava ali para libertar aquele povo. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas me ouvindo agora que valorizam aqueles que escravizam elas, mas aquele que está lutando pela libertação dela, ele não valoriza. Tem ovelha que é rebelde, é ignorante, é isso mesmo. Tem ovelha que valoriza, muitas das vezes, um perturbado que já passou na vida dela, só tirava, só escravizava, falava o que ela queria ouvir para poder agradar, para enganar, mas nunca pregou arrependimento, nunca procurou ensinar, nunca procurou salvá-la. O interesse era outro e ela valoriza. Mas aquele que de fato valoriza ela não está preocupada em valorizar. Valorize quem te valoriza. Você fica valorizando quem não te valoriza, uma hora você vai procurar alguém para te valorizar e talvez você não ache. Porque Deus valoriza quem dá importância ao Espírito Santo. Esse povo aqui, Deus deu chance, Deus deu oportunidade. Porém, a Bíblia deixa bem claro no versículo 10 de Isaías, do capítulo 43. A Bíblia diz que contristaram o seu Espírito Santo, pelo qual se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observe que a rebeldia, a ignorância do povo foi tanto por não valorizar Moisés, que era o pastor delas. A Bíblia deixa bem claro, a Bíblia precisa, que o Espírito Santo não lutou a favor daquele povo. O Espírito Santo lutou contra aquele povo por causa da rebeldia deles. Porque aquele povo estava valorizando quem não valorizava eles. Mas aquele que de fato valorizava, me refiro a Moisés. A esse o povo não valorizou. Aí o Espírito Santo passou a ficar contra aquele povo. Eu preciso te dizer, uma coisa é a gente ter o Espírito Santo a nosso favor, outra coisa é a gente ter o Espírito Santo contra a nós. Então valorize quem está preocupado com a sua salvação. Valorize quem quer cuidar de você. Valorize quem luta pela sua liberdade. Valorize aquele que prega não o que você quer ouvir, mas prega aquilo que vai te fazer te arrepender e fazer você ser salvo. Não valorize pessoas perturbadas que talvez já passou na sua vida e a intenção era outra, você está preocupado valorizando. Será que essa pessoa te valorizaram? Vigia. É isso mesmo. Valorize quem te valoriza. Aí disse aqui no versículo 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, quando o Espírito Santo se tornou contra aquele povo, inimigo daquele povo. Está bem claro no versículo 10, o Espírito Santo se tornou inimigo daquele povo. Imagina alguém ter o Espírito Santo como adversário, como inimigo. Isso é a pior coisa que um ser humano pode ter. É melhor morrer do que ter o Espírito Santo como inimigo. E tem pessoas que estão assim, cristão.
Tem crente que o Espírito Santo já se tornou inimigo. Sabe por quê? São pessoas rebeldes, pessoas ignorantes. Porque rebeldia e paz não andam junto, tá? Rebeldia e paz são duas coisas distintas que não andam junto. Rebeldia é de Satanás. A paz é do Espírito Santo. Ignorância é de Satanás. A harmonia é do Espírito Santo. Divisões é coisa de Satanás. Amor é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Cuidado você que valoriza pessoas que não te valorizam. Cuidado para que você não se torne inimigo do Espírito Santo sem perceber. Valorizando quem nunca te valorizou. Olha o 11 que diz. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, ou seja, quando Moisés cuidava, não valorizou. Agora que o Espírito Santo se tornou inimigo daquele povo, contra aquele povo, aí se lembraram de Moisés que cuidava dele. Por que não valorizou Moisés lá atrás? Foi valorizar na hora da dor, na hora que Moisés já estava distante. Se lembraram dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Na hora da angústia, na hora da dor, aqueles que eles estavam valorizando na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição, do sofrimento, não se preocupou com eles. Mas se lembraram de Moisés, que de fato não tirava dele, mas estava ali para cuidar, para libertar e para salvar. Porém, o fato deles não ter valorizado, Deus enviou Moisés para cuidar de outro rebanho. E dispensou aquele rebanho, deixou entregue ao mundo, a escravidão. Aí na hora da dor, como a gente sempre fala, a barriga não dói uma vez só, se lembraram de Moisés. Quando se lembraram de Moisés, Moisés já estava distante, cuidando de outro rebanho. Porque na hora que era para eles ter valorizado, não valorizou. Na hora que era para eles ter abraçado a oportunidade que Deus estava dando por intermédio da vida de Moisés, eles não abraçou, eles rejeitaram a oportunidade, eles ignoraram a oportunidade. Eles não valorizou quando estava sendo valorizado. No momento que eles se tornaram desvalorizados, que o Espírito Santo se tornou inimigo daquele povo, que eles viram a água começou a subir para o meio da canela, que eles viram as coisas começarem a ficar apertado para o lado deles, as coisas começaram a se complicar, aí se lembraram de Moisés que de fato amava eles, que de fato cuidava deles, que de fato queria liberdade para eles, que de fato queria conduzi-lo a uma boa terra, de fato Moisés queria conduzi-lo à salvação. Eles não valorizou ao ponto de Deus se tornar inimigo daquele povo. Aí quando Deus se tornou inimigo, enviou Moisés para cuidar de outro rebanho, se lembraram de Moisés. Mas lá atrás não valorizou. Deveria ter valorizado. Porque quando se lembrou de Moisés já era tarde, não tinha mais volta, não tinha mais jeito. Então valoriza o Moisés que está cuidando de você hoje. O Moisés é pouco, tá? Para ser Moisés não é qualquer um, não. Para cuidar de ovelha não é qualquer um. Para cuidar de ovelha, o cuidar de ovelha não é tirar delas. O cuidar de ovelha não é pregar o que ela quer ouvir. O cuidar de ovelha não é falar aquilo que vai agradar ela. O cuidar de ovelha não é passar a mão na cabeça. O cuidar de ovelha não é fazer o que ela quer. O cuidar de ovelha é levar ao arrependimento. O cuidar de ovelha é levar ela a ser salva. O cuidar de ovelha não é tirar dela, é acrescentar na vida dela. O cuidar de ovelha é aproximar ela da fonte da salvação, da fonte da água da vida. O cuidar de ovelha é levar ela a ser a nova criatura no novo e vivo caminho, como está escrito. Leva ela a viver para o mundo vindouro e não para esse mundo aqui de baixo. O cuidar de ovelha é pregar arrependimento para que ela seja salva. Valoriza o Moisés que te valoriza. Valoriza o Moisés que cuida de você. Senão, quando você querer valorizar, talvez vai ser tarde. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus.